Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Glória a Deus, aleluias, boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele seja bem-vindo à casa de Deus. Paz, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Podemos assentar em nome de Jesus? Sejam bem-vindos à casa de Deus, irmãos, é a nossa última reunião do dia. Nós já tivemos outras 5 reuniões onde Deus se manifestou, e nesta agora não será diferente. Creia, Deus está aqui, há de abençoar. Irmão, estou com a palavra que vai lhe ajudar, e quero falar de algo, irmãos, muito importante hoje aqui. Vamos lá? Provérbios, capítulo de número 4. O versículo é o de número 20. Provérbios capítulo 4, versículo de número 20. 4:20. Quem encontrou, diga amém. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aqui Salomão dando uma instrução a todos, irmãos, da importância de atentar para aquilo que Deus fala, para aquilo que Ele fala. Irmãos, fique somente com o que Deus fala. Nós temos que aprender a ignorar o que outras pessoas falam acerca de nós e acerca da nossa família. É alguém que às vezes fala, sua família não tem jeito, aquele guri não tem jeito, aquela mulher não tem jeito, aquele homem não tem jeito. Alguém que vai dizer essas palavras, e se você deixar essas palavras entrar no seu coração, você vai ficar desmotivado, você vai se abater, você vai se entristecer, você vai aborrecer e por fim pode até desistir. Eu conheço pessoas que desistiram do casamento porque muita gente ficou falando, rapaz, essa mulher não é para você, cara, isso e mais aquilo outro, essa mulher não gosta de você, isso, e o cara foi na opinião das pessoas e separou da mulher. Depois ele foi descobrir que ele amava a esposa, e aí a esposa também, irmão, mas eles tinham umas desavenças. Mas por que chegou à separação? Por causa das palavras das pessoas. Eram amigos, eram familiares, e às vezes são vozes dos amigos, familiares, parentes, mas às vezes é a voz da própria mente. É o próprio diabo falando na cabeça da pessoa. Isso não tem jeito, você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir ser feliz, você nunca vai se dar bem na vida. Eu tenho que inclinar os meus ouvidos, não é para ouvir essas coisas. Vamos ler de novo, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Aos meus ensinamentos faça o quê? Inclina os ouvidos. Então, meu irmão, pare para dar atenção apenas no que Deus fala. Não fique dando atenção no que os outros falam. Não fique dando atenção para o que a situação está falando. Incline os ouvidos para ouvir apenas a voz de Deus. Não fique ouvindo, mas comentaram, mas estão falando, mas estão dizendo. Irmãos, se você parar para ficar ouvindo o que os outros falam, você não vive. Se você parar para ficar ouvindo o que as pessoas comentam, dizem, retratam, você não vai viver. Nós não vamos conseguir viver, porque é muito negativismo, é um pessimismo, é as pessoas criticando, zombando, fazendo isso e mais aquilo outro. Então, eu não posso dar ouvido, irmãos, ao que as pessoas falam. Porque se eu parar para dar ouvido, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir vencer os meus desafios. Eu não vou conseguir vencer os meus obstáculos. Eu não vou conseguir vencer, irmãos, as minhas dificuldades. Eu vou inclinar para dar ouvido só ao que ele fala. Continua. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Então, aquilo que Deus fala acerca de você, da sua família, a promessa que Deus lhe dá, guarde.
Mas guarde no fundo do seu coração. Por quê? Continua. 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para quê, irmãos? Para o seu corpo. Uma pessoa que vai viver de acordo com o que Deus fala, ela vai viver melhor. É saúde para o corpo dela. Quantas pessoas estão em depressão, síndrome do pânico, pensando em morte, pensando em sumir, desaparecer, porque, meu irmão, ela não tem saúde. Ela aparentemente, ela pode até ser saudável, mas, irmãos, a saúde espiritual dela vai mal. A saúde espiritual de muitas pessoas está comprometida porque não estão sabendo guardar o que Deus fala e estão ficando com a opinião alheia. Se um médico chegar e falar para alguém assim, você está com síndrome do pânico, e aí depois Deus fala, não, eu já te curei. Não, mas o doutor falou que eu estou. Ela está ficando mais com o que o médico fala do que com o que Deus diz. Não, mas se você pega lá um diagnóstico e não, está escrito lá, está aqui, ó, ele receitou, disse que eu tenho que fazer um tratamento por tanto tempo, procurar um psiquiatra, isso, mais aquilo outro. Aí eu vou na palavra de Deus e diz, e ele garante que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não, peraí, eu já fui sarado? Não, mas o médico falou que eu estou doente. Você não está guardando o que Deus fala, então eu não estou conseguindo ter o quê? Saúde no meu corpo. Não está conseguindo viver. Se alguém falou, você tem um problema, se a pessoa é um problema, eu não posso guardar o que as pessoas falam, eu preciso guardar o que Deus fala. Por quê? Aí ele diz, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes do quê? Você guardou o que Deus falou no coração? Irmão, não deixe ninguém tirar. Porque se você deixar aquelas palavras que Deus lhe deu sair do seu coração, você não vence nada. Um homem, irmãos, um homem que foi escolhido para ser rei, que era segundo o coração de Deus, esse homem, irmãos, só Deus conhecia o coração dele. E esse homem, Deus, ele não deixou em um momento palavras ou agressões ou ofensas de parentes ou familiares o desmotivarem. De quem que eu desmotivá-lo? De quem que eu estou falando? 1 Samuel, vamos lá. Primeiro livro do Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Quem já leu essa palavra aqui hoje? Quem leu? Olha só o entendimento que Deus me deu. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho, e disse, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos das cidades, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? E respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, guarde esse nome, Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu? Samuel foi numa missão na casa de Jessé. Qual era a missão dele? Ungir um novo rei. E quando ele entra, irmãos, na casa, quando ele se depara com os filhos de Jessé, ele vê quem? Eliabe, o primogênito, o primeiro, irmãos, o mais velho, o mais forte, o primeiro soldado, o primeiro homem. Irmãos, quando ele bate os olhos, dá um raio-x nele, do alto da cabeça, plano dos pés, fala, é esse? Não tem outro. Deus me mandou aqui ungir um rei, esse aí tem cara de rei, tem pinta de rei, tem aparência de rei, ele se porta como um rei. Ele estava olhando o que, irmãos? O exterior. Ele estava olhando a pessoa. E aí o que acontece? 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o que, irmãos? O rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? Deus olha para onde, irmãos?
entenda, para que Deus possa lhe abençoar, irmãos, Deus não vai olhar seu porte físico, seu tipo de cabelo, suas vestes, o seu tipo de roupa, o seu corte de cabelo, a cor do seu cabelo. Deus não vai olhar essas coisas. Deus vai olhar para cá, é para o coração. E se porventura no meu coração, irmãos, tiver alguma coisa, irmãos, errada, Deus vai me rejeitar. Ele rejeita o quê? Ele rejeita a oração. Ele vai rejeitar o pedido da pessoa. Deus me atende. Não, não vou te atender. Eu estou rejeitando seus pedidos, por quê? Por causa do coração. Eliabe tinha pinta, aparência, porte físico, postura, estatura de rei. Mas Deus havia o quê? Rejeitado. Porque o homem vê o exterior, porém o Senhor sempre vê o quê? O coração. E aí eu pergunto, como anda seu coração? É a pergunta que eu faço para você hoje. Como anda ele? Anda sensível? Anda amargurado? Anda chateado? Ah, pastor, meu coração ultimamente está andando muito, sei lá, muito qualquer coisa eu choro. Como anda seu coração? Anda com raiva? Tem andado revoltado? Tem andado com raiva de tudo? Como anda? Deus, ele para abençoar, ele vai olhar o coração. E aí continua, vamos lá, você vai entender. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. O segundo filho de Jessé foi rejeitado. Deus disse: esse também não é. Continua a leitura. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu quem? Estes. Quantos foram rejeitados por Deus? 7. 7 homens. Pelo porte físico ou pelo que eles guardavam, tinham no coração? Pelo que eles tinham no coração. 7 dos filhos de Jessé estão sendo rejeitados. Acabaram-se os filhos. Samuel deve ter pensado: mas Deus me mandou ungir o rei, e agora, mas ele não quer nenhum? Eu não estou entendendo. Continua, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele, o quê? Acabou seus filhos? Não, tem um menininho. Cadê esse menininho? Era para estar brincando, era para estar tomando banho de rio, subindo em árvore, pegando manga na casa dos outros. Onde que está esse menino? Trabalhando, apacentando ovelhas. E por que os outros não estavam? E por que os outros filhos de Jessé não estavam fazendo as mesmas atividades? Por que eles não estavam, irmãos, buscando fazer alguma coisa? Estavam todos lá. E aí o que acontece? Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegue. E o que aconteceu? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quando entra aquele menininho, irmãos, logo o irmão Samuel salta os olhos e falou: o quê? Esse? Passou uns fortões aí, passou uns grandão, e agora esse pequenininho? Ah, não pode ser. E aí o que Deus diz? Levanta. Pode ungir, que é este. Porque naquele exato momento, irmãos, Samuel olhou para a aparência do Davi, mas Deus já tinha olhado para quê do Davi? Para o coração. Pode ungir, esse é o rei. Meu irmão, Davi era um menino, na época ainda, um menino com coração sem malícia, sem maldade, sem nenhum sentimento, sem nenhuma revolta, sem nenhuma ira. Por que Davi foi escolhido? Porque ele era esse menino que tinha um coração puro. E ainda hoje, irmãos, se nós não mantivermos o coração puro, eu não vou conseguir derrotar os meus adversários. Em nenhum momento da Bíblia, quando você lê o livro de Salmos, no livro de Salmos tem vários salmos que Davi escreveu, e muitos salmos ali Davi escreveu depois de ser rei e antes de ser rei. Um dos salmos dele, irmãos, ele escreveu quando ele ainda era pastor de ovelhas.
para você ter uma ideia. E nenhum dos salmos Davi incita ódio contra seus irmãos. Em nenhum dos salmos, Davi está cantando uma música assim: Deus vai me exaltar, Deus vai me vingar, meus irmãos, vocês estão ferrados comigo, vocês não querem nada, vocês não trabalham, só eu que ralo. Davi não tinha esse sentimento. Davi era um menino de coração puro. Foi por isso que Deus olhou para ele e viu, irmãos, que ele era digno de ser o novo rei. Atos 4, 23, ou 13, 22, perdão, diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E hoje você, nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como? Guardando o meu coração. Mas guardando de quê? Tá tudo bem. Aí Davi foi ungido, continua, 13. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, o Espírito Santo só pode fazer morada em homens de coração, o quê? Puro. Se o meu coração está aí com ódio, com raiva, com sentimentos, o Espírito Santo não vai fazer morada. E não tendo esse coração puro, irmãos, não tem como eu vencer. Aí o que acontece? No capítulo 17, começa o desafio, irmãos. Começou uma batalha entre Israel e os filisteus. E os filisteus tinham um gigante, que eles chamavam de Golias. E Golias era o representante. Naquele tempo podia ter dois tipos de guerra. Eles escolhiam o melhor soldado e se enfrentavam. Ou era um contra um, ou eram todos contra todos. E eles escolheram o seguinte: vamos escolher o nosso melhor. Levantou Golias, gigante de Gate, quase 3 metros de altura, lança, espada, couraça, mestre de guerra, irmão, mestre nas artes marciais, campeão do MMA, mestre de capoeira, faixa preta, mestre de jiu-jitsu, isso, aquilo, outro. Ele era o cara, o lutador. Esse que vai lutar. Do lado de Israel, quem se habilitou para enfrentar o gigante? Ninguém. Sabe quem que estava lá, irmãos, naquele tempo? Capítulo 17, vamos lá, versículo de número 24. Você vai entender tudo isso, irmão. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não vi isso aqui antes? 17, 24. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam o quê? Lê comigo de novo, 24. O que diz só o comecinho? Opa, o que diz só o comecinho? Todos fugiam, porque eles estavam com o quê? Que estavam com o quê? Medo. Todos fugiam, porque estavam com o quê? Medo. Continua a leitura. E diziam uns aos outros: viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. Irmão, Davi chega, ele foi levar comida para os irmãos. Os irmãos de Davi eram o quê? Soldados. E os irmãos de Davi estavam naquele campo de batalha. E ele indo levar a comida, viu que todo mundo, um espírito de medo, um espírito de espanto, todo mundo assustado. Eu não quero morrer, o gigante, eu não vou conseguir. Davi chegou e falou: Davi era meio cuiabano. Porque, modo de quê que tá assim? Ele era meio cuiabano e meio mineiro, meio modo de quê e tal. Por que esse povo tá assim? Por que está todo mundo com esses olhos espantados? Por que estão todos intimidados? Por que ninguém está ali na frente do campo de batalha? Por que eu escutei esse grandão afrontando o exército de Deus vivo? Eu não estou entendendo. E aí falaram: olha, vai ter uma recompensa. O quê? Davi vê ali, irmãos, naquela luta, uma oportunidade.
Irmão, tudo que surge na vida, eu falei no domingo para quem veio, tudo que nós passamos na vida, irmãos, nós podemos tirar como um ensinamento. E todas as coisas que podem aparecer para você ou contra você, você pode levar isso como, irmãos, ou prova ou como uma oportunidade. Davi viu em Golias uma oportunidade. Porque qual que era a recompensa do rei? Qual era? Qual que era? Versículo de número 25. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher o quem? A filha da casa de seu pai, e isentará impostos o quê? Qual era a recompensa para o homem que vencesse a guerra? Vamos lá. Qual que era? Dinheiro. Casar com a filha do rei. Se ela era princesa, casando com a filha do rei, automaticamente tornaria-se o quê? Príncipe. E não ia mais pagar o quê? Irmão, 3 recompensas. E quantos se candidataram para enfrentar o gigante? Nenhum. Por quê? Medo. E quem era um desses que estava lá no meio? Davi. Mas antes os irmãos de Davi estavam lá. Veja o versículo de número 28. E ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, diz: para aí. Quem é que ficou com raiva de Davi? E Eliabe era quem mesmo? Eliabe foi o primeiro que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, pensou que fosse o rei. Era ou não era? Eliabe tinha pinta, porte de rei, mas na verdade era irmãos, medroso. E com quem que ele ficava com raiva? Ele ficava nervoso com quem? Por que ele não ficou com raiva do gigante? Por que ele não ficou com raiva do gigante? Por que ele não esboçou a raiva, a ira dele contra o gigante? Contra o menorzinho ele fica com raiva. Contra o menorzinho, esse pequenininho aguenta. Esse aí eu dou um tapinha nele, esse meu irmãozinho, coitado, franzininho aí. Irmãos, Eliabe, irmãos, era um medroso. Por que ele não é consagrado a rei? Porque ele é medroso, e além de ser medroso, continua a leitura. Olha o que ele disse para o irmão dele: por que descestes aqui? O que você veio fazer aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Ô guri, você veio para cá, ô seu irresponsável, com quem que você deixou as poucas ovelhas? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Papai vai te pegar, rapaz. Um homem que se mostrava preocupado, mas que não era nada, que era um medroso. E aí ele continuou dizendo, olha o que ele disse para Davi: bem conheço a tua presunção e a tua o quê? Maldade. Descestes apenas para ver o quê? Eliabe via Davi com bons olhos ou com maus olhos? Maus olhos. E ele via em Davi que Davi era bom ou mau? Mau. Mas Deus via Davi como? Eliabe via Davi mal. Mas e Deus? Deus via Davi como? Bom. Meu irmão, por isso que eu não posso deixar a opinião e as palavras das pessoas me intimidar, me acovardar. O povo de Israel ficou com medo de Golias por causa só da voz e da altura. Eles olharam, viram e espantaram: não vamos conseguir. E Davi já chega lá diferente. Quem que é esse cara? Quem que ele pensa que ele é? Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, meu irmão, enquanto todos estão com medo, pensando que vão morrer, Davi está enxergando em Golias uma oportunidade. Cara, eu enfrento esse cara. Eu vou lutar. E aí depois quem é que chega? Até parece coisa de novela, né? Depois quem que chega? O irmão dele: o que você quer, guri? Eu te conheço, menino. Você que é tudo presunçoso, cheio de maldade, fica cheio de coisa, cheio de rancor. Eu sei sua maldade, guri, você só tem cara de santo. Se Davi deixasse as palavras do Eliabe ofendê-lo, ele não conseguiria matar quem? Golias.
Se você deixa as palavras dos seus parentes, dos seus familiares lhe atingirem, você não consegue vencer seu gigante. Se você está dando ouvido ao que os outros falam, você não vai matar seu gigante. Você vai ser mais um, irmãos, como os irmãos de Davi, que não fizeram nada. Davi ficou sem entender a agressão de Eliabe. Davi ficou sem entender. Mano, eu não estou entendendo. É você mesmo, menino. Mas isso aqui já era uma ponta, ó, dor de cotovelo, porque Davi tinha sido o quê? Ungido. Meu irmão, e quantas pessoas que às vezes têm inveja do seu casamento, da sua família e falam. E você fica dando ouvido. Irmão, nós temos que aprender a ser surdo para esses tipos de comentários. Você pode ouvir, você não pode guardar. Você pode até ouvir, as pessoas não têm direito de falar o que quiserem. É isso? Deus abençoe. É isso que você pensa? Fica na paz. É o que você pensa, é a sua opinião. Eu não posso guardar a opinião das pessoas. Não, vou chegar aqui todo... pessoal, olha, a coisa está difícil, não está fácil não. Porque agradar todo mundo ninguém vai. Você nunca vai agradar todo mundo, irmão. Eu não agrado todo mundo, você não agrada todo mundo, governador não agrada todo mundo, presidente não agrada todo mundo, ninguém. Então, quem quer aprender a vencer gigantes, irmãos, tem que aprender a ser surdo para a palavra que os outros falam. O que eu preciso guardar, filho meu, atenta para inclina os teus ouvidos à minha palavra. Eu preciso aprender a guardar o que Deus fala, irmãos, e não dar ouvido ao que os outros falam. Davi ficou com o que Deus disse. Davi, sem entender, menino, vem aqui, baixa aí, joelho aí, derramou o óleo. Por quê? Estou te ungindo. O Espírito Santo vai sobre ele. Por que está acontecendo? Peraí, unção? Rei? Só rei que era ungido naquela época. Será? Imagina o comentário dos irmãos. Por que será que ele vai ser o novo rei? Davi não tem porte para rei. Davi não tem altura para ser rei. Davi não tem tamanho para ser rei. Davi não tem experiência para ser rei. Mas não importa seu tamanho, sua altura, seu tempo de igreja, sua experiência com Deus ou não. O que importa é o que você está guardando daquilo que Deus fala. É isso que vale para Deus. Pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, mas se em 30 anos você não guarda o que Deus fala, você não mata seu gigante. Aquele que parar para ouvir, irmãos, e atentar e guardar no coração aquilo que Deus fala, é esse que vai matar o gigante. É esse que vai ser rei. Davi estava sendo ungido para ser rei. Davi foi rei em uma nação, meu irmão, em Israel. Você quer ser rei na sua casa? Você quer governar bem seu casamento? Então aprenda a não dar ouvido ao que as pessoas falam. Aprenda a não dar ouvido ao que as pessoas estão dizendo. Quantas mulheres que deixam entrar, meu irmão, o demônio do ciúme, da desconfiança, porque um parente falou: seu marido está estranho, hein? Por quê? Eu vi ele fica olhando umas mulheres assim, e depois a mulher já fica intrigada. Poxa, será que minha amiga tem... Aí a mulher já fica de olho no marido. Mas não é que é verdade que ele está olhando mesmo? Tem como você andar num lugar e não olhar? Tem como? Só se andar de cabeça para baixo. Desconfiança. Quantos que ficam desconfiados? Por quê? Por causa da palavra dos outros. Quantos maridos que ficam desconfiados das esposas porque um amigo fala: abre o olho com essa mulher, cara, hein? Tá aí toda bonitinha, toda arrumadinha, andando bonitinha. Esse negócio de querer ir para a igreja aí, você abre o olho, hein, cara? Tem um amigo aí que negócio, a mulher dele falava o quê para a igreja? Chegava em casa, estava de cabelo molhado. Você abre o olho, hein? É mesmo? Aí o marido já fica desconfiado da esposa. Para que você está vestindo essa roupa? Por que você está passando perfume? Tem que andar fedido agora? Para que você está vestindo essa roupa? Estou indo na igreja. E precisa ir assim na igreja? Quer que eu vou pelado na igreja? Para que você vai colocar maquiagem, batom? Vou na igreja, mas precisa? Meu Deus, quer que eu vou como? Cara lambida, tudo esgolepado. Mas por que ele está fazendo essas perguntas? Porque o marido foi dar ouvido à conversinha de quem? De um amigo.
E se você ficar dando ouvido à conversa de amigo, de parente, de quem quer que seja, você vai começar, irmãos, a procurar defeitos na mulher, na esposa, no marido, vai deixar seu coração se corromper. Fim da história vai ser divórcio. Vai ser separação. Eu não vou dar ouvido. Você está pensando o quê, guri? Eu conheço sua maldade. Eliabe achava que Davi carregava maldade, mas Davi não carregava maldade. E até que, olha o que aconteceu, 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente o quê? Uma pergunta. Perguntar mata. Perguntar dói. Não entendi, meu irmão. Irmãos, Davi consegue matar Golias porque soube, irmãos, não dar ouvido aos comentários do seu irmão. Não fique dando ouvido às pessoas. Não fique dando ouvido à voz humana. Não fique dando ouvido à voz da sua cabeça, porque a mente fala. Você já viu aquele momento que assim você está quieto, parece que alguma coisa fala? Pois é, a mente fala. E tem certos tipos de coisa que a mente fala que deixa você doido, maluco, desconfiado. Eu não vou deixar isso não. Não vou deixar essa voz aí me deprimir, me colocar num quarto trancado. Não vou deixar essa voz me entristecer a ponto de eu não sair para trabalhar. Ah, pastor, perdi o incentivo, perdi o ânimo para tudo. Não quero mais ir na igreja, estou desanimado, isso, aquilo, outro e tal. Meu irmão, não fique dando ouvido. Quantos que se entristecem, alguém chega e fala para ele assim: nossa, como que você está gordo? Meu Deus, mas você está, nossa, né? Tá forte? Fala logo, tá gordo. E quem fala essas coisas é quem não tem educação. Nossa, mas você tá, nossa, você tá, né? O cabelo tá estranho. Fala que tá feio. Ah, mas você tá envelheceu, né? Depois que casou. Fala que a pessoa tá acabada logo, né? Quer consertar o mal feito. Aí as pessoas, aí não sai, não vive, não faz mais nada por causa das palavras dos outros. Tem gente que fala aí na inocência. Fala por falar, não tem o que falar, fica quieto. Fala e a pessoa vai deixando aquelas palavras negativas entristecerem. Meu irmão, Davi não deixou as palavras do Eliabe entristecê-lo. E continua, versículo de número 30, né? E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse: olham as palavras de Saul, olhem a palavra de Saul. Contra o filisteu, o quê? Não poderás ir para a peleja com ele. Por quê? Pois tu és ainda moço e ele o quê? Guerreiro, homem, o quê? Desde a sua mocidade. As palavras do rei para Davi foi de incentivo ou foi para acabar com ele? Vamos imaginar Davi chegando para levar comida para os irmãos. Vim trazer um pão. O que está acontecendo? Eu vou enfrentar o gigante, eu encaro ele. Aí o irmão dele vem lá e desce a lenha, desce o rei. Ei, porque você é presunçoso, porque se você é maldoso, você é um sem vergonha, você deixou as ovelhas de papai, por que você não ficou lá? E isso, aquilo, outro. Eu sei sua maldade, você tem essa carinha de santo, mas no fundo você não vale nada, guri. Aí Davi: o rei está mandando chamar você, Davi. Tá bom. O que você falou, guri? Eu encaro Golias. Aí o rei: você não pode encarar Golias, porque você é menino, você é guri, você é moleque. E ele guerreiro desde a sua mocidade, ele vai dar um pau no você. Aí Davi Davi mata Golias porque ele não deixa as palavras do seu irmão Eliabe e nem as palavras do rei, irmãos, entrarem aonde? No coração. E eu pergunto a você: o que você tem deixado entrar no seu coração?
A palavra de Deus ou a palavra dos outros? Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. O que você tem deixado entrar? O comentário das pessoas: essa sua loja não vai para frente, esse seu lugar é ruim, seu ponto é ruim, a comida é boa, mas aqui é escondido. O que você está deixando entrar no seu coração? O que você vai fazer? Faculdade do quê? Não, isso aí não dá dinheiro. Você tem que fazer outras coisas. O que você vai fazer? Letra, que letra? Você faz o quê mesmo? Pedagogia? Não, meu Deus, você quer sofrer mesmo. O que você anda? Você está dando ouvido a quem? Meu irmão, nunca vão faltar pessoas para falar. Isso nunca vai acabar. Nunca. Enquanto nós formos moradores aqui dessa terra, sempre vai ter gente para falar, para criticar, para maldizer. Sempre. Sempre. E alguns estão dentro da igreja. Ai mesmo. Porque crente fala, irmão. Crente fala. Se não fala na frente, fala pelas costas. E a quem você está ouvindo? Você tem ouvido Eliabe, que é parente? Ou está ouvindo Davi ou Saul, que é estranho? Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Pergunta ao irmão do lado: a quem você tem dado ouvido? Ai. Irmão, é exortação para nós. Você quer vencer gigante? Você quer fazer história? Então aprenda a não dar ouvido ao que os outros falam. Você não vai matar esse cara, você não vai conseguir matar ele é grande. E o que Davi disse? 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja... Saul não conseguiu, irmãos, desanimar, desencorajar Davi. Quando ele viu que ele não ia conseguir fazer a cabeça do menino, ele disse: vai, menino, que Deus seja contigo. Davi é de opinião. Davi tem um coração, meu irmão, que sabe guardar o que Deus fala. Davi tinha vindo de uma vitória grande, de vencer um urso e um leão. Além de vencer o urso e o leão, o que Davi tinha recebido na unção? O que Davi recebeu quando foi ungido? O Espírito do Senhor. Meu irmão, só o homem que não dá ouvido à voz do homem que tem Espírito de Deus. Enquanto você ficar dando ouvido à conversa, você não vai ter o Espírito de Deus. Você vai ter o Espírito da raiva, do nervosismo, vai ter o Espírito da mágoa, vai ter o Espírito do ressentimento, vai ter tudo quanto é Espírito, menos o de Deus. Saiba, irmãos, ser surdo para conselhos, para palavras, para palavras negativas de outras pessoas. Eu não quero dar ouvido. Guri, vai, que o Senhor seja contigo. E Davi, com 5 pedrinhas, apenas uma ele usa, irmãos, ele derrota um gigante. E sabe por que Davi pegou 5 pedrinhas? Ele pegou 5 e usou quantas? Uma apenas. E sabe o que ele falou com as outras 4 pedrinhas? Quem é o próximo? Irmão, homens e mulheres de Deus que aprenderem a guardar o que Deus fala no mais íntimo do coração, não deixando sair, são esses que vão derrotar gigantes, serão ungidos, serão cheios do Espírito Santo e vão governar bem a sua casa. Você quer vencer seus gigantes? Pare de dar ouvido a essas coisas, irmão. Fique dando ouvido a ninguém, a conversa. Ai, eu vi, ai, crise, ai. Para, meu irmão, para.
Eu sempre gosto de contar essa historinha. Teve um concurso no Brejo. Tinha uma rampa e foram reunidos todos os sapos do Brejo. E o concurso era o seguinte: o sapo que conseguisse subir aquela rampa cheia de lama, lá no topo, seria o rei do Brejo. E aí reuniram, irmãos, a imprensa mundial, televisão, repórter e todo mundo lá na Sapolândia perguntando: olha, estamos aqui hoje e vai ter o grande evento e isso, aquilo, outro. E assim, é o primeiro candidato, um sapão grandão daqueles, irmão, perna grossa, com pulo ele varava lá. Esse vai ser o campeão. E veio correndo, aí foi subindo, fui lá em cima, ele... Aí depois veio um outro, bem magrinho, de perna comprida. E agora é o outro sapo. E aí veio ele, foi pulando. Agora vai todo mundo. Vai. Daqui um pouquinho ele foi, deu um pulão. Escorregou. Passaram todos. Veio um pequenininho. Um sapinho. Um perereco. Um sapinho pequenininho. Aí todo mundo olhou e começou: ele não vai conseguir, isso é uma piada. E todo mundo, isso, aquilo, outro. E a torcida: baixinho, sai daí, Nanico, toco de amarrar onça, sai daí, girino. Todo mundo. Aí veio o sapinho, pá, vai. Aí ele foi, subiu. Silêncio, igual aqui. Todo mundo, silêncio. É o campeão! E os repórteres foram correndo entrevistar o sapinho. E qual que é o segredo? O que você tomou? O que você comeu? O sapinho tá: hã? O que você comeu? O que você tomou? Você preparou na onde? Hã? Você estava na onde? Isso, aquilo, outro. Você tá... Quem que é o seu treinador? Quem que é o seu técnico? Qual academia que você estava? Hã? Aí o sapinho, desculpa. Aí ele tirou uns cotonetes do ouvido. Pode falar que agora eu estou escutando. O segredo para ele chegar no alto foi não dar ouvido a ninguém. Quem quer aprender a vencer e matar gigante e ser rei, tem que aprender a ouvir só Deus e não mais ninguém. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Fique de pé, vamos orar? Diga para o irmão do seu lado: só ouça a Deus, irmão. Mais ninguém. Não são as palavras do rei e nem as palavras do Eliabe. Eliabe era o que dele? A gente às vezes despreza a palavra dos outros na rua, né? Os outros falaram na rua lá. Mas a gente guarda o que os de casa falam. Você não pode guardar nem os que de casa e nem os de fora o que falam de você, irmão. Saiba guardar só o que Deus fala. E aí sim, irmãos, você vai matar gigantes, vai ser rei, vai ser coroado. Diga amém? Põe a mão no coração. Pai, foi essa palavra, foi essa inspiração que o Senhor me deu. Ô Jesus, e nós queremos aqui ser, meu Deus, esses homens e mulheres que não dão ouvido a outras coisas. Pessoas que não dão ouvido às conversas alheias. Pessoas que não ouvem comentários maldosos, comentários, meu Deus, malignos, mas pessoas, meu Deus, que param para te ouvir. Deus, ensina-nos, ó Deus, a guardar só o que é bom. Ensina-nos a reter somente o que dá fruto. Ensina-nos, ó Deus, a guardar a esperança, o amor. Ensina-nos a guardar somente isso. E não, meu Deus, ficar guardando outros sentimentos, não. Pai, porque é dessa forma, Davi foi ungido. O homem segundo o coração de Deus era aquele menino que não tinha mágoa, sentimento algum no seu coração. Por isso foi coroado, por isso foi ungido, por isso foi um matador de gigantes. E ainda hoje, nós podemos ser esses que vão matar os gigantes, que vai receber a unção e que vai reinar e vai governar bem a casa em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque eu sei o que é preciso para vencer os gigantes, para vencer todos os desafios. Eu quero ficar apenas com o que eu ouço
da tua palavra e mais nada. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus? Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar.